os símbolos da vida, reconhecer, eles já estão aí. E estiveram ao longo de toda a nossa vida, querendo nos dizer algo. Talvez os momentos que nós mais tenhamos crescido na nossa vida foi o momento em que reconhecemos alguns símbolos. Talvez tenha sido o momento em que a gente escolheu ver, escolheu crescer, porque é uma decisão. Pode parecer engraçado, todos nós queremos crescer, nem sempre. Nem sempre. Às vezes as nossas ambições são outras. Crescer eu chamo de uma ambição muito requintada, muito filosófica. Me recordo de um conto oriental, um conto budista, que diz que um dia Ananda, um dos discípulos de Buda, chega para o mestre e diz: Mestre, o senhor é tão sábio, o senhor sabe tanta coisa, por que o senhor não vai e fala todas essas coisas para as pessoas, para que elas se libertem da ignorância? Aí Buda resolve submeter Ananda a uma prova. Diz para ele: olha, Ananda, está vendo aquele povoado que tem aqui perto? Estou vendo, claro, sempre vamos lá. Vai lá e pergunta para as pessoas o que elas mais querem. E ele, mais do que animadamente, a oportunidade de servir ao Buda, ele vai lá e faz uma estatística, pergunta de casinha em casinha daquele povoado, o que as pessoas mais queriam. Aí lá vem ele com a resposta, Ibope e budista, lá vem ele com a sua estatística. Aí chega para o Buda e diz: olha, de todas as pessoas da comunidade, metade disseram que gostariam de ter mais recursos, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condições de viver com mais conforto. Dessa outra metade que sobrou, um quarto aí do todo disse que gostaria de casar bem os filhos, ver os filhos crescerem bem-sucedidos, saudáveis. E o outro quarto que sobrou gostaria de ter uma vida longa, saudável e confortável. Aí o Buda falou: só isso? É, só isso. E quantos disseram que queriam a sabedoria? E, mestre, não teve ninguém que disse isso, não. Nenhumzinho? Não, nenhum. Então como é que você quer que eu dê a sabedoria para as pessoas se elas não querem receber isso? Entendem? Então quando a gente diz queremos crescer, temos que perceber que nem sempre. Quando nós queremos crescer, a vida começa a se movimentar para nos ajudar. Ela percebe e dá resposta, nos trazendo as ferramentas necessárias. É uma das coisas que a gente vai conversar hoje sobre isso, é saber colocar perguntas para a vida e saber ficar atento às respostas que ela traz. Quando nós queremos crescer, toda a vida se movimenta para nos trazer as ferramentas necessárias, porque a vida trama a nosso favor. E essa é a ideia do simbolismo. Se queremos, de fato, e colocamos a nossa vontade no crescimento, na sabedoria, na busca de um nível de consciência mais humano, a vida vai nos trazer os ingredientes necessários para isso. Quando queremos outras coisas, ela também se movimenta para trazer a oportunidade de ter outras coisas ou de perdê-las para que a gente aprenda alguma coisa. Ela vai atender os seus anseios mais profundos. Mas o ideal seria que a gente quisesse ser humano, porque nós viemos aqui para isso, não é? Que nós quiséssemos profundamente ser verdadeiramente humanos, na plenitude da expressão da palavra, porque aí a vida vai expressar os seus símbolos mais belos, mais preciosos. Então vamos falar um pouco a respeito dessa condição da vida, de se expressar simbolicamente. Para quem me conhece, sabe que eu sempre falo de etimologia, origem da palavra. Eu acho útil porque a gente não sabe de onde as palavras vêm, as palavras se esvaziam. Costumo dizer que as mais utilizadas são as que mais esvaziam. E é mesmo, se você fizer uma lista de bondade, amor, beleza, você vai perguntar para as pessoas o que é isso, vai vir um monte de respostas contraditórias entre si, todas bastante superficiais, salvo raríssimas exceções. Hoje chegou o ponto de dizer eu te amo se tornar uma coisa meio de mau gosto, um pouco lugar comum, porque não significa mais nada. Ninguém sabe o que é esse amor que se está declarando. Então é muito importante a gente saber o que está expressando com as palavras. Então vamos falar um pouco sobre simbolismo. O que significa isso? Símbolo, o que significa? Isso vem então do verbo balos, que é lançar, lançar ideias, e de sim. Sim é a mesma coisa de sintonia, de sincronia, é um prefixo que significa juntos. Ou seja, lançar-se juntos. O que é isso? O que é lançar-se juntos? De que ele está falando? Imaginem vocês, Platão falava muito sobre isso, a existência de um plano das ideias, que é onde nasce a matriz de tudo que vai existir aqui embaixo. As coisas seriam primeiro pensadas numa mente divina, que ele chamava de plano das ideias, e depois nasceriam aqui. Imaginem vocês que primeiro existiu a ideia homem, para depois existir o ser humano propriamente dito. E ainda que o homem concretamente nunca tivesse existido, a ideia homem poderia já existir no plano das ideias, esperando uma oportunidade para se manifestar. Então a criação nada mais seria do que pegar uma ideia lá do plano das ideias e trazer aqui para baixo. Arremessar lá de cima aqui para baixo, mas permanecendo o mesmo significado, em cima e embaixo.
respondendo a uma mesma ideia. Lá em cima a origem, aqui embaixo a concretização, girando em torno de uma mesma ideia, servindo a um mesmo ideal. Ou seja, foi lançado, mas permaneceu unido. Entenderam? Então, se você tem a paz lá em cima e tem uma pomba branca aqui embaixo, a pomba branca foi lançada no mundo para ser um símbolo, porém, ela permanece unida àquele conceito que está lá em cima. Ou seja, a paz se expressa através dela, como um bom símbolo, como um bom representante dessa ideia. Às vezes, quando vemos uma pomba branca voando, pensamos, paz. Independente, fomos, claro que condicionados culturalmente para isso, né? Independente da circunstância, a gente olha para aquilo e percebe a ideia que está por trás. Quando o símbolo é um bom símbolo, ele é um emissor muito eficaz da mensagem que ele traz. Tá? Então, o símbolo é isso. É algo que aqui embaixo representa bem ou mal uma ideia, porque os símbolos também se distorcem. Os símbolos também vão sendo mexidos ao longo da história e às vezes perdem a sua eficiência. Em alguns momentos não significam mais quase nada. A gente vê muito hoje arte pop, camisetas que colocam estátuas de Michelangelo, que colocam quadros renascentistas coloridos, de várias cores, às vezes com bolinhas, com não sei o quê. É lógico que toda essa popularização, porque em geral essas obras eram muito simbólicas, essa popularização retira muitos elementos do simbolismo. E fica uma coisa bonitinha, engraçadinha, colorida, mas como símbolo já se perdeu. Então o símbolo tem momentos que ele vai se deteriorando e morre, e deixa de transmitir uma mensagem. Tá? Mas a princípio seria isso, algo que está aqui embaixo, mas que representa muito bem uma ideia que está lá em cima. Está unido a ela de alguma maneira. Então vamos continuar pensando nesse algo, né, que foi lançado do plano das ideias para o plano concreto. A vida é simbólica? Será que é? Essa é a questão fundamental do que nós vamos discutir hoje. Só tem chance da vida ser simbólica se a vida tiver um propósito. Porque o símbolo é um símbolo que aponta para te levar a alguma ideia. Para isso é preciso que você queira chegar lá. Se a vida tem um ponto de chegada, ela quer levar todo mundo para a plenitude da condição humana, aí é possível que ela crie símbolos, porque o símbolo é uma setinha que está apontando para o mundo de onde ele veio. E as setinhas apontando para algum lugar só servem se você quer ir para lá. Se você está consciente e quer fazer esse deslocamento. Então aí tem uma coisa que é fundamental. Você acreditar que o mundo é cosmos e não caos, que as coisas não acontecem à toa, que todas elas têm um significado e que a vida quer te levar a um lugar, que é a plenitude da condição humana, valores, virtudes e sabedoria. Quando você aprende a falar a língua da vida, tudo que ela manifesta como símbolo aponta para esse objetivo. Ou seja, a vida é inteligente, não é caótica e é direcionada, tem um propósito, ela sabe onde ela quer te levar. E os verdadeiros símbolos te ajudam a ir nessa direção. Entenderam bem isso? Então, premissa. Quem acredita que o mundo é caos não vai querer saber de símbolo. Isso não tem nenhum significado, não tem nenhuma possibilidade. Símbolo vai apontar para onde se ninguém quer chegar a lugar nenhum. Então, eu uso sempre esse exemplo. Se você quer construir uma casa, primeiro você contrata um arquiteto que vai lá e faz a planta da casa. Aí depois vem o engenheiro, vem o mestre de obras, começa a construir olhando para a planta, sabendo onde ele quer chegar. E por isso é que ele tem chance de construir realmente a sua casa do jeito que você quer. Se ele não tivesse uma planta, não soubesse o que estava construindo, não ia fazer nada. Ia espalhar material de construção para todo lado e não faria nada. Nós também não temos um objetivo, uma planta do que queremos construir em nós, não fazemos nada. Espalhamos energia, vida para tudo quanto é canto de uma maneira totalmente dispersa e não fazemos nada. E a vida, então, ela tem um objetivo e é inteligente. Essas são duas premissas fundamentais para que a gente possa entrar no assunto do símbolo. Que aí, lógico, se eu quero chegar a algum lugar, os símbolos são placas de sinalização que apontam para lá. Tá? Quando eu quero chegar ao ideal humano, eu entendo de mentalidade simbólica, eu vejo que todos os símbolos apontam para esse ideal humano. Que é até uma maneira da gente distinguir o que é verdadeiramente símbolo do que é fantasia da nossa parte, que pode muito bem acontecer. Vamos falar sobre isso mais adiante. Aí um fio tênue, né, onde temos que ter muita lucidez para saber se não estamos fantasiando, inventando símbolos. E o que realmente são símbolos que a gente percebeu da natureza. Bem? Teoria da responsabilidade é um nome que eu costumo atribuir a uma ideia dos filósofos estoicos. O imperador Marco Aurélio, um grande filósofo estoico, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar do estoicismo, porque agora está na moda. É uma escola moral muito importante, muito significativa do passado. Como a gente está numa crise moral muito violenta, todo mundo vai atrás das escolas morais. Portanto, o estoicismo está em tudo quanto é canto, já tem livro até para Wall Street, porque os empresários resolveram ser estoicos.